capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo em sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falara, dizendo: Desta maneira me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graças aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Capítulo 40. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim, estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho.
o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos. E tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro mor viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José lhe havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu
servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho, estava eu em pé à beira do Nilo, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma só cana subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isto aos magos, mas não houve quem mo interpretasse. Então lhe disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, bem como o são as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão eles 7 anos de fome. É isto o que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. A estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que se seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó: nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, e eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, e pô-lo na mão de José.
vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim, Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zefanate Paneã e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu amancheias. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Capítulo 42. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá, e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: para que porventura não lhe suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes ver a nudez da terra. Responderam eles: Não, senhor meu, mas os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Replicou-lhes: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã.
O mais novo está hoje com o nosso pai, e outro já não existe. Respondeu-lhe José: é assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, e traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E meteu-os juntos na prisão por 3 dias. Ao 3º dia, disse-lhes José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão. Mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco, e disse a seus irmãos: meu dinheiro foi-me devolvido, ei-lo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo: que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos. Levai trigo para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão, e negociareis nesta terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e não existe Simeão. E a vez de levar Benjamim, todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não te tornar a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cães com tristeza ao Seol. Capítulo 43. Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá: expressamente nos advertiu o homem, dizendo: não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar
conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel: por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? Responderam eles: o homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor destas palavras. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se tu não trouxer, e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado, certamente já segunda vez estaríamos de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: se é assim, fazei isto: tomai dos melhores produtos da terra nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, targa-canto e mirra, nozes de fístico e amêndoas. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-los em vossas mãos. Bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai ao homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco o vosso outro irmão. E Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente e o dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim, e levantando-se, desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva os homens à casa, mata reses e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo, por terem sido levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido nos nossos sacos, que somos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. Por isso, eles se chegaram ao despenseiro da casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, na verdade, descemos dantes para comprar mantimento, e quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem o tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou-me às mãos. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água, e eles lavaram os pés. Também deu forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam, e prosseguiu: vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: o teu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou:
é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrando na sua câmara, chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e se conteve e disse: Servi a comida. Serviram-lhe, pois, a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 44. Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. A minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. Havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: Levanta-te e segue os homens, e alcançando-os, dize-lhes: Por que tornaste o mal pelo bem? Não é esta taça porque bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar? Fizestes mal no que fizestes. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. Responderam-lhe eles: Por que fala meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos, tu tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem a taça for encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ao que disse ele: Seja conforme as vossas palavras, aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então eles se apresentaram, cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um a abri-lo. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Logo lhes perguntou José: Que ação é esta que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Respondeu Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Disse José: Longe esteja eu de fazer isto. O homem cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos teus servos, dizendo: Tende vós um pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos um pai já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama.
Então tu disseste a teus servos: trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse seu pai, este morreria, replicaste aos teus servos: a menos que desça convosco o vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. Depois disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E lhe respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de minha casa e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com tristeza ao Seol. Agora, pois, se eu for ter com teu servo meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo nosso pai com tristeza ao Seol. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo: se eu tu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos ler agora o capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haveres vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome,
para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressar-vos-ei a fazer descer o meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e aos seus servos. Ordenou Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto: levai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e deu-lhes também provisões para o caminho. A todos eles deu, a cada um, mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o seu pai, para o caminho. Assim despediu seus irmãos, e ao partirem eles, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei, e o verei antes que morra. Capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e os seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram seu gado, e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Anoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari.
E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar: Tola, Puva, Iobe e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jalael. Estes são os filhos de Leia, que esta deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas eram 33. E os filhos de Gade: Zifion, Agui, Suni, Esbom, Peri, Arodi e Areli. E os filhos de Azer: Imná, Isvá, Isvi, e Beria, e Será, a irmã deles, e os filhos de Beria: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. E estes ela deu a Jacó, ao todo 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan: Uzim, e os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela a Jacó, ao todo 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todas 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, eram 70. Ora, Jacó enviou Judá adiante de si, a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai, a Gósen. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e informarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, que se ocupam em apacentar gado, e trouxeram seus rebanhos, o seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar: Que ocupação é a vossa? Respondereis: Nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 47. Então veio José e informou a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou dentre seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó a esses irmãos de José: Que ocupação é a vossa? Responderam-lhe: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã.
Agora, pois, rogamos-te, permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos e das ovelhas, e dos bois e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Vindo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, José fê-lo passar as cidades, desde uma até a outra extremidade dos confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes havia dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: Tu nos tens conservado a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o 5º da produção. Somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram,
e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito, e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48. Depois destas coisas, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Eis que José teu filho vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Parã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel: Traze-mos aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os 2 a Efraim, com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações.
Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Por ti Israel abençoará, e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra, a mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima já retaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira seleta, lava as suas roupas em vinho, e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. De Azer, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Os seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José,
e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, e cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã. Cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Éter. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. E agora vamos ler o capítulo 50. Então José se levantou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tantos carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel Misraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, como propriedade de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Teu pai antes da sua morte nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem,
para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.